Nós estamos num feriado chamado Carnaval. Quem leu o que o Fábio colocou essa semana no Facebook entendeu o início dessa comemoração, quando a própria Igreja Católica promoveu a Quaresma, e ela dizia: na Quaresma vamos tirar um tempo de jejum, de meditação, de oração, até a celebração da própria Páscoa. E aí o povo começou a estabelecer que um dia antes da entrada na Quaresma, uma festa onde, já que nós vamos entrar nesse período de jejum, agora a gente pode comer tudo e carne vale. E aí o Carnaval, ele partiu desse pressuposto, onde não foi nem a Igreja Católica, mas foi o povo querendo satisfazer a própria vontade para entrar numa determinada proposta boa de jejum, de avaliação, de contrição. Então vamos nos satisfazer agora, já que a gente vai entrar nesse período de abstinência. Interessante isso, porque se a gente parar para pensar, nós vivemos hoje, não é só no Carnaval, um período onde vale tudo. Inclusive, as lutas que têm feito sucesso na televisão são lutas que valem tudo. Não é só mais o boxe, ou jiu-jitsu, ou kung fu. Recentemente eu estava conversando com das nossas crianças aqui na igreja, e ela dizia-se ninja, e eu comecei a dizer que eu também era ninja. Ela virou para mim e disse: não, você não é ninja, você é um lutador de sumô. Ela pequenininha assim, eu fiquei olhando e falei assim: mas já tem maldade no seu coração, tá vendo como o homem é perdido? Vale tudo agora, não é mais uma ou outra luta, mas tudo está valendo, tudo está liberado. E quando a gente chega num período como o Carnaval, o conceito muitas vezes é que agora está valendo tudo mesmo, está tudo liberado, não se tem o pudor, não se tem mais respeito, não se tem mais fidelidade, não se tem mais dignidade e assim por diante. Mas eu fico imaginando que a gente tem andado por períodos onde o Carnaval não tem nos agredido tanto mais, porque o dia a dia tem se demonstrado por uma liberdade ilícita. Não é nem tanto liberdade, mas é uma libertinagem muito grande. Eu cresci numa escola e estudei a minha vida inteira, do primário ao colegial, hoje é do ensino, sei lá eu, até o médio. E a minha diretora da escola sempre dizia o seguinte: a sua liberdade termina quando começa do outro. Era o tempo todo a gente sendo massacrado por isso. Hoje eu não enxergo mais isso, onde a gente percebe que a liberdade se tornou algo onde eu posso tudo e não importa quem está do meu lado, não importam as consequências. E essa é uma das coisas que para mim tem pegado muito forte, onde a gente tem convivido com uma geração mais nova que vive tanto esse conceito de liberdade que chega a ser inconsequente. São jovens, adolescentes e pré-adolescentes que não têm mais medo de coisa alguma, fazem qualquer coisa independente das suas consequências ou daquilo que eles carregarão para si mesmo. A gente percebe que o sujeito, ele entra no emprego e sai do emprego, ele bebe, ele fuma, ele é desesperadamente perdido, e aí a gente pergunta: qual é o tamanho da nossa liberdade? Em contrapartida, dentro da própria igreja, a gente tem percebido que o conceito de liberdade se perdeu. A gente entende que o próprio temor e o respeito a Deus está se falando, está se colocando em segundo plano, e o respeito e a vontade a mim mesmo, o desejo de realizar o meu próprio desejo, está falando mais alto do que qualquer outra coisa. Dentro da igreja, a gente tem visto brigas homéricas. Por quê?
porque simplesmente eu quero fazer o que eu quero. Não me importo mais com o que o outro vai pensar, ou com o que o outro vai sofrer, ou com o que o outro vai viver. E se eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho que resolver algo em relação ao meu direito, e nunca ao direito comum. Isso é tão confuso, porque em nenhum momento o cristianismo disse, ou a proposta do cristianismo é algo para ser vivido de forma individual. O tempo todo, Deus está nos incentivando a vivermos em comunidade e que o shalom da Bíblia, que é a paz, a harmonia, impere nessa comunidade. O tempo todo. Parte do próprio princípio da Trindade. Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa pessoa só. O conceito da Trindade é o que nós temos que trazer dentro da igreja e nós não conseguimos viver isso, porque se nós fôssemos aplicar o que nós vivemos de Trindade na própria Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo viveria brigado. Um diria para o outro, não pertenço mais ao seu grupo. Belém, Belém, nunca mais estou de bem, não fale comigo. Eu preciso lhe dizer uma coisa que você precisa ouvir, porque senão você não vai crescer. Cara, eu fico olhando isso dizendo, a Trindade promove a paz e não o meu direito. Significa que aonde está a liberdade? Ou qual é a própria definição de liberdade? Qual é o tamanho da minha liberdade? Porque muitos chegam para mim e dizem, olha, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará, e vocês serão verdadeiramente livres. Significa que agora eu estou livre, estou isento, não tenho mais o que me preocupar. Será? O que isso significa? Quais são as implicações para o nosso dia a dia? O que eu posso ou o que eu devo trazer para a minha vida? Por isso, eu te convido a abrir a Bíblia em Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1. O texto diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos... Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui alguns princípios nós tiramos. Primeiro, nós éramos escravos. Isso é fato. O que o texto diz é que havia um jugo de escravidão, entretanto Deus nos libertou. Que escravidão era essa? Eu vou trabalhar sobre esse conceito de escravidão daqui a pouco. Mas o primeiro fato, ou o primeiro princípio, ou a primeira coisa que se apresenta nesse texto é que escravos éramos. Escravo éramos. Nós todos éramos. Quando você pega Efésios 2, você vai começar a entender qual era o preço e o custo da nossa escravidão. Mas que Jesus nos libertou. Significa que somos livres, mas que podemos também voltar à escravidão. Por isso que ele diz, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Significa que a salvação, ela nos livra de algumas coisas, mas se nós não permanecermos, nós podemos perder outras coisas que se agregam à salvação. Eu não acredito de forma nenhuma em perda de salvação. Uma vez salvo, salvo é. Agora, cada vez mais eu acredito que o conceito de salvação é muito mais detalhado ou específico do que o pessoal tem entendido. Por isso eu não acredito na perda de salvação. Eu acredito que muita gente até hoje não entendeu o que é salvação e engana-se a si mesmo crendo que é salvo. Este é o meu principal conceito. Porque a salvação diz que traz liberdade. A salvação diz que traz libertação. A salvação diz que eu sou nova pessoa. A salvação diz que eu sou totalmente diferente. A salvação me liberta de um monte de outras situações. A salvação me renova, me restaura, me reestrutura. A salvação me faz novo. O problema é que muita gente acredita que simplesmente o confessar com a boca que Jesus é Senhor e Salvador torna-o salvo. E na verdade é pelos frutos que nós somos conhecidos. E não é por aquilo que nós proclamamos.
mas é por aquilo que nós produzimos e aonde nós permanecemos. Por isso, uma das coisas que eu e você precisamos entender é que a liberdade, ela implica em 3 coisas. Se fui livre, se fui liberto, é porque estava escravo. Se fui liberto, é porque Cristo me libertou. E se fui liberto, significa que eu tenho que permanecer nessa minha liberdade. Caso contrário, eu posso voltar à escravidão. Isso é o que Paulo ensina. Então, o que é liberdade de fato e qual é o tamanho da liberdade que eu e você podemos viver? Primeiro, Cristo nos libertou do pecado. Romanos 5, 6 e 7 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do... Então vamos ler todo mundo junto? Pois... juntos. E agora bem forte. E não mais sejamos escravos do pecado. Significa que o pecado nos aprisionava. Nós acabamos uma série que, na minha principal maneira de enxergar o conceito do Celebrando a Restauração, é o conceito de liberdade. Nós podemos nos tornar livres do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente. Hebreus 12, 1 diz: portanto, visto que nós temos uma nuvem tão grande de testemunha a nos rodear, nós podemos livrar de todo o pecado e de todo o peso que tenazmente nos assedia, para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós podemos nos livrar do pecado. O pecado não é algo mais que eu carrego preso a mim e digo, eu não consigo me livrar dele. Eu consigo. Ele já não é mais aquele que domina o meu corpo mortal. Pelo contrário, eu posso agora ser verdadeiramente livre. O pecado é que precisa ser entendido por nós. Muitas vezes nós achamos que o pecado tem muito a ver com aquilo que nós fazemos. O conceito primário é: eu não consigo me livrar de uma determinada situação. Eu preciso entender que o pecado não é a determinada situação, o que eu faço, mas é tornar aquilo que eu faço, aquilo que eu dependo. Eu vivo por causa daquilo. Significa que eu substituí o Deus da minha vida. Porque a libertação do pecado é quando eu posso dizer, eu vivo por causa de Deus. E o pecado já não me controla mais. Ele já não é mais o centro da minha vida. Por isso que o próprio Paulo alerta dizendo, aquele que roubava, antes já não roube mais, mas agora trabalhe com as suas próprias mãos, para ter com o que ajudar aqueles que estão carecendo em suas carências. Significa que eu posso parar. Eu tenho total capacidade de me libertar disso. Você não sabe como? Então volta para o processo do Celebrando. Não é essa quarta. A outra, a gente começa um trabalho incrível de ensinar como é que você pode se ver livre do seu pecado, porque Jesus lhe capacita para tudo isso. Por que ele lhe capacita? Porque se o pecado ele tem um preço, e o preço é a morte, quando Jesus Cristo sobe naquela cruz, ele paga o preço do pecado, por isso ele já não tem mais nenhum escrito de dívida comigo. O meu pecado já não pode nem mesmo me condenar, porque Cristo pagou o preço. Olha que coisa. Olha que coisa. E hoje a gente tem dificuldade de dizer isso, né? Você vai evangelizar as pessoas e fala, cara, eu vou falar para as pessoas que Jesus morreu numa cruz, ninguém nem vai entender. Isso é tão complicado, falar de Cristo na cruz. Inclusive é melhor nem tocar nesse assunto, mas a gente pode começar a dizer da comunidade, não gente, a gente precisa pregar Jesus Cristo. É Ele quem salva, é Ele que nos livra do pecado, é Ele que pagou o preço do nosso pecado na cruz. Ele não brincou com isso, pelo contrário.
Ele é o único que nos torna capaz de nos tornarmos isentos de qualquer outra escravidão que não seja a escravidão a Ele. Por isso, Cristo nos libertou do pecado. E eu não tenho mais a liberdade, ou eu não tenho mais o desejo de ser escravo do pecado. Agora eu posso ser livre. Eu posso ser livre. Gostei muito nessa série que o Fábio pregou. Numa delas ele disse, eu decidi olhar para mim mesmo e diante de Deus não ter nada de quem me acusasse coisa alguma. Falei, somente alguém que foi livre do pecado, liberto do pecado, pode ter uma autoridade de dizer uma coisa dessa. Portanto, eu vou de área em área da minha vida corrigindo. Na hora que ele disse que ele precisava parar de roer a unha, eu quase morri. Porque eu roo também. Eu já passei aquele produto da Avon, eu gostei do gosto. Eu tenho dias que eu não consigo nem digitar, de tanto que dói. Digito com o cotovelo. Mas eu falei assim, tá certo. Quando a Bíblia propõe que nós procuremos para nós pastores, ele diz, procura homens, e a primeira característica desses homens é irrepreensíveis. Irrepreensível não é o que não erra, mas aquele que tratou o seu erro e ninguém pode lhe acusar de coisa alguma. Disse, somente alguém que foi liberto do pecado por Cristo Jesus é que tem uma autoridade como essa. Ninguém mais. Ninguém mais. Segunda marca da minha liberdade é que Cristo nos libertou do diabo. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos tirou daquele domínio e nos colocou num outro domínio. Significa que ali não há mais domínio sobre mim. Eu não estou mais sobre aquelas leis, sobre aquelas regras, sobre aquelas condições. Eu estou hoje numa outra lei, numa outra regra e numa outra condição. Eu não acredito que o diabo está sendo pregado da maneira que ele tenha que ser pregado de fato. Eu muitas vezes enxergo o diabo e ouço o diabo muitas vezes sendo pregado e anunciado por aí, que eu digo, eu não vejo na Bíblia essas coisas. Quando você liga a televisão e você vê aquele bando de pessoas presas lá na frente, amarrada, e o diabo sendo entrevistado, eu não sei se eu acredito muito naquilo. Eu tenho tido um pouco de dificuldade porque eu tenho visto a manifestação do diabo em muitas outras áreas, em muitas outras situações, e se tem uma coisa que o diabo não faz, é querer fazer uma propaganda muito grande a respeito de si mesmo e um alarde tremendo. Ele é tinhoso, ele é safado, ele é sem vergonha. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Jó, a gente percebe que o diabo só toca em Jó porque Deus assim o permitiu. E Deus assim o permitiu na vida de Paulo. E o diabo toca na vida de Paulo porque Deus assim o permitiu. Significa que o próprio livro de João, quando as cartas de João, capítulo 5 primeira carta, ele diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura e o maligno não o toca. Significa que há uma blindagem, há uma proteção. O diabo não toca em mim por livre e espontânea vontade. Ele está ao derredor, ele espera um momento por devorar, mas ele só pode tocar em mim se assim aquele que habita em mim o permitir, e ainda assim com um propósito, como foi com Jó, como foi com Paulo. Jó termina a história dele com o diabo dizendo, Senhor, eu era um homem íntegro e temente a Deus, mas agora eu tenho muito mais intimidade com o Senhor, os meus olhos te veem, e antes eu te conhecia só de ouvir falar. Paulo diz o seguinte, eu entendi o que era a graça, porque eu obtive algumas revelações, e eu achei que eu poderia ser
o rei do caqui doce pelo tamanho das revelações que Deus me deu, e para que eu não me achasse o rei do caqui doce, Deus me pôs um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e assim me manteve no lugar em que eu deveria estar. Quando eu olho para a vida de Jó, eu percebo que o diabo atacou Jó em 5 áreas. Destruiu todos os bens dele. E o diabo toca nos bens quando Deus permite. Destruiu todos os filhos dele. Destruiu a relação dele com a sua esposa. Destruiu a relação dele com os seus amigos. E destruiu a saúde dele, de Jó. Significa que Deus permitiu e ele promoveu tudo isso para que o homem se aproximasse inclusive do próprio Deus. Interessante isso. Mas por quê? Porque Cristo nos liberta do diabo. E o diabo não nos toca, a não ser com um propósito maior de Deus para nos trazer mais próximos dele. Deus nunca desperdiça a nossa dor. Não foi isso que nós aprendemos? Muitas das nossas dores acontecem por causa do diabo. Ainda hoje eu tenho conversado com um ateu, e o ateu queria me dizer, você acredita que a doença é o diabo que promove? Eu disse, não necessariamente, mas eu acredito que o diabo promova a doença também. Tenho visto. Isso não quer dizer que o cristão não passe por doença. Claro que passa. Se a gente fizesse uma enquete aqui, quem não está doente hoje? Talvez 2 ou 3. O resto levantaria. Alguns com doenças sérias, outros não. Mas o fato é que o diabo ele não tem mais o domínio sobre nós. E a gente não vê, porque quando o diabo domina, o que a gente percebe é que a pessoa é destruída. Mas quando Deus domina e até permite que o diabo haja, o resultado é maior intimidade com Deus. O diabo promove sempre morte, Deus promove sempre vida, mesmo que por intermédio do diabo. Eu acho que o diabo tem que engolir a seco muitas vezes o seu próprio orgulho, dizendo, eu estou sendo instrumento do crescimento do outro, que raiva. Mas Deus está mandando. E é. Agora eu enfrento o diabo com as armas de Deus e eu cresço. Cristo nos libertou do diabo. Entenda que o diabo não é uma figura mitológica, uma lenda. É um anjo caído. Mas ele é destruído por Deus em relação a nós. E nós podemos vencê-lo. Terceira característica é que Cristo nos libertou da graça barata. Gálatas 5, de 2 a 4. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Paulo está aqui num embate com o pessoal de Gálatas, e é onde ele está enfrentando muito o ensinamento dos judaizantes que viviam lá na Galácia. Ele diz o seguinte, olha, muitos de vocês estão dizendo que para ser cristão de fato, vocês precisam, necessitam e carecem de praticar a circuncisão, vocês homens. Caso contrário, vocês não terão comunhão com Deus se não marcarem no corpo a aliança com Deus. E Deus está dizendo, e Paulo chega dizendo, Deus não nos ensinou nada disso. Se vocês estão achando que é por intermédio dessas práticas, dessas crenças, que vocês vão conseguir o favor de Deus, vocês estão totalmente errados. Vocês caíram da graça. Porque o importante é a graça.
O interessante é que nós vivemos hoje um conceito da graça barata, e quem diz isso é Dietrich Bonhoeffer. Daí, se você quer questionar se a minha acentuação alemã está certa ou não, depois você pergunta para Hilde. Mas eu estou dizendo que esse sujeito me ensinou muito nas minhas férias, o conceito da graça barata. Ele dizia, muitas pessoas vivem por aí dizendo que o discipulado, o caminhar com Cristo, o se aproximar de Cristo, significa que eu vou viver uma vida totalmente isenta de problemas. E ele diz, isto não é verdade. E ele tanto ensinou a respeito disso, que ele morre por causa de combater a injustiça na Alemanha, que era o nazismo, uma semana antes de Hitler cair. Mas ele se torna um mártir, martirizado por causa disso. Ele acredita que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e prega sobre isso e vive dizendo, não é porque Ele é Senhor e Salvador da minha vida que eu estou isento de lutas e eu posso viver a vida como se eu tivesse a liberdade de fazer toda e qualquer situação ou toda e qualquer coisa. Eu estou limitado pela graça de Deus. A nossa fé, ela é egoísta. Ela é caracterizada em algo de buscar a Deus para sermos cada vez mais abençoados. Nós, em geral, temos a seguinte concepção: eu vou buscar a Deus, eu vou viver a Deus, eu vou cumprir os mandamentos de Deus, porque dessa forma eu receberei mais de Deus. É ou não é? É ou não é? Nós vivemos por causa disso. É uma barganha com Deus. Deus, eu não deveria estar sofrendo isso, porque afinal de contas eu sou um sujeito tão sério com o Senhor. Deus, olha quão sério, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou pedir, eu vou clamar, e o Senhor vai mudar a minha situação. Deus, o meu carro quebrou, irmãos, orem por mim, porque eu preciso de um carro novo. Deus, os meus relacionamentos estão complicados. Deus, muda o coração de todos nós para que os nossos relacionamentos se tornem mais fáceis. A minha pergunta é, qual é o evangelho que você está lendo quando você ora dessa maneira? Porque em nenhum momento a Bíblia prega isso. Pelo contrário, dos 12 discípulos que caminharam 3 anos com Jesus, todos foram mortos, com exceção de Judas, que traiu, e João, que foi posto, diz a tradição, num caldeirão de óleo fervendo, e quando foi tirado ainda assim estava com vida, e aí foi transportado para a ilha de Patmos, e lá teve a visão de Apocalipse. Pedro foi crucificado, diz a tradição, que ele disse que não era digno de morrer como Jesus Cristo morreu, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Você olha, Paulo, o sofrimento de Paulo, tinha status, tinha poder, tinha dinheiro, podia fazer qualquer tipo de viagem na boa, não precisava construir uma tenda, porque Roma o bancava e promovia a destruição dos cristãos judeus. Ele tinha tudo, tinha motorista particular, era levado para onde quisesse. O fato é que ao seguir a Jesus Cristo, ele perde tudo, perde a sua liberdade de ir e vir. Ele muitas vezes não pode nem ir para determinado lugar, porque lá ele seria morto. E ele é de fato preso, passa anos na cadeia, e é morto através da espada. Você olha e diz, caramba, que cristianismo é esse que eu posso chegar com ousadia na presença de Deus e dizer, o meu carro quebrou, troca o meu carro, Deus. Aonde está o Deus de Paulo? Aonde está o Deus de Pedro? Aonde está o Deus de Abraão, que teve que largar toda a sua família e ir para uma terra que Deus prometera? Aonde está o Deus de Moisés, que teve que largar o conforto de ser neto do faraó, seguir num deserto e morrer no meio do deserto? A tal ponto de, em determinados momentos, não ter nem o que comer, ter que comer maná. Que hebraico significa que é isso? Todo dia de manhã ele olhou o maná, e quando eles diziam maná, o que é isso? Come, é o que Deus está te dando. Não tem água, bate na pedra, fala com a pedra, bebe a água da pedra.
Qual é esse evangelho barato dessa grata, essa barata que a gente fica aí tentando barganhar com Deus, barganhar com Deus, barganhar com Deus? O fato é que nós não entendemos nada. Não entendemos nada. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. E aqui a questão não era se era importante ou não a circuncisão. Aqui a questão era o que de fato agrada a Deus, o que de fato é importante para Deus, o que de fato é interessante para Deus. Ele diz, olha, se vocês quiserem agradar a Deus praticando as obras da lei, então vão tentar cumprir todas as obras, todas as descrições da lei, as exigências da lei. Tentem cumprir isso. Porque de fato, gente, a lei existe para mostrar para mim e para você que a gente não consegue. Para que a lei existe? Só para dizer para mim e para você que a gente não consegue. A gente não consegue, mas Cristo consegue por nós. Cristo é capaz por nós. Por isso o principal conceito é da graça. O que é graça, gente? O que é graça? Graça, a gente ainda assim mensura como algo que eu não merecia receber. Olha como nós somos egoístas. O que é graça? Favor imerecido. Algo que eu não merecia receber. Quem é o centro quando a gente fala que graça é algo do qual eu não mereço receber? O centro sou eu. Puxa vida, fui abençoado, fui alcançado. Obrigado a São Longuinho pela graça alcançada. Vou dar 3 pulinhos porque encontrei o que eu queria. Vou agradecer a Deus porque Ele me deu o carro que eu precisava. Cara, quem é o centro dessa graça? Somos nós. O presente que eu não merecia. A graça, ela é o amor de Deus que o movimentou a querer conviver conosco, apesar de nós. A graça não é centrada em mim, mas é centrada em Deus. Se vocês estão buscando alguma coisa de Deus por mérito próprio, vocês caíram da graça. Vocês caíram da graça. Porque não tem nada a ver com vocês, tem tudo a ver com Deus. Graça é o quanto Deus está interessado em você e o quanto você pode se aproximar de Deus porque Ele te ama. Cada vez mais, eu tenho a plena consciência de quando nós chegarmos nos céus, Deus não vai perguntar a mim ou a você se eu mereço entrar nos céus pelo fato de que Ele, Jesus Cristo, morreu na cruz por mim. Ele simplesmente vai olhar para mim e vai dizer, você tinha a plena convicção, a certeza mesmo, de que eu o amava. Você tinha a plena convicção de que eu era louco por você e tudo o que eu fiz, movido em relação a você, foi por amor. Você entendeu que eu te amei tanto, que o meu coração se constrangeu a dar o que eu tinha de mais precioso, o meu próprio filho, para tê-lo perto de mim. Você tem consciência disso? De que todos os dias, como o Salmo 23 diz, eu preparava uma mesa na presença dos seus adversários, um banquete mesmo, para estar junto com você no vale da sombra da morte e caminhar com você de mão dada, com o meu cajado e a minha vara te consolando. Você tem convicção disso? Você fez de mim o seu pastor de tal maneira que nada mais te faltava pelo simples fato de que você tinha a mim e nada mais. Mesmo que tudo acabasse, você continuava com seu tanque cheio, porque era suficiente para você a minha presença e o meu amor. Você tinha consciência disso? O problema é que a gente não tem essa consciência. Nós continuamos com uma graça barata de chegar diante de Deus barganhando as coisas. Deus, eu estou aqui para ter uma vida melhor.
E é o que eu digo sempre. Ninguém procura a igreja porque tudo vai bem. Em geral, o pessoal procura a igreja porque acabou tudo. Caramba. Se acabou tudo, fique com tudo perdido, mas ganhe a Deus, que isso lhe basta. Na verdade, é melhor ter pouco e continuar firme com Deus, do que receber muito e se perder em relação a Deus, diz a Bíblia. Porque o bem maior é Deus, e não a barganha que nós tiramos da nossa relação com Deus. Só que como ser humano, nós vivemos na barganha. Por exemplo, se alguém lhe dá um presente no dia do seu aniversário, quando essa pessoa faz aniversário, como é que você se sente? Na obrigação de que tem que dar um presente para aquela pessoa. Se eu recebi, eu tenho que dar. Significa, Deus, que se o Senhor recebeu aquilo que eu estou dando, a expectativa que eu tenho é que o Senhor devolva o que eu lhe dei, porque eu lhe dei. E Deus quebra este conceito do homem, dizendo: você não me deu nada, e eu não espero nada de você, a não ser que a gente caminhe juntos. Vou ilustrar. Você pega o seu filho e diz assim: filho, vamos brincar. E aí o filho vem com aquela caixa de Lego, 3.000 peças de Lego. Sabe aquelas pecinhas bacanas? E o seu filho tem 5 anos de idade e diz: oi pai, o que eu mais quero fazer com você é brincar com você. E, em geral, o seu filho de 5 anos põe a caixinha no centro do tapete, e aí ele vai escolhendo, né, de dentro da caixinha uma pecinha por vez. Não é assim que ele faz? É assim que ele faz? Ele pega aquela caixinha e já vem derrubando lá da sala, do quarto. 1.500 peças de Lego espalhadas pela casa. No meio do tapete, ele derruba mais 1.500 peças. E ali você está sentado, e aí você, quando vai dormir, você vai tirar o pijama, você vê que cai, a roupa te cai até Lego de dentro da sua, tanto Lego espalhado pela casa. Só que aí você vira para o seu filho, e você diz: filho, agora está na hora da gente dormir. Vou lhe passar uma tarefa. Uma condição. Agora é hora de você guardar tudo. O filho pensa: eu conheço meu pai. Meu pai é filho de paraibana. Ele apanhava 3 vezes por dia. Significa que ele vai descontar em alguém. Ele vai pagar o preço disso. Alguém tem que pagar por isso. Essa é a lei da selva. Então, eu tenho que guardar isso aqui, senão eu me dou mal. E o filho vai dizer assim: pai, não quero guardar, guarda o Senhor. E aí você diz: filho, se você não guardar em 2 minutos e 33 segundos, você vai apanhar. Aí o filho vira para você e diz: pai, você me ajuda? E aqui está o maior exemplo da graça. O pai se ajoelha no tapete e começa a pegar peça por peça da bagunça criada pelo filho. Deus, eu criei essa bagunça toda. Só quero saber. Quero lhe informar primeiro que eu tenho consciência da minha punição. E eu preciso consertar isso o mais rápido possível.
A minha pergunta é: o Senhor me ajuda? E quanto a gente menos espera, Deus já está sentado ali do nosso lado. Ele já disse: filho, punição você já não vai ter, porque eu já paguei o preço da punição. Vamos botar a casa em ordem, eu vou fazer isso por você. Eu não preciso. Porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É quando sou fraco, é que Deus cresce. Enquanto isso não acontecer, eu continuo com uma graça barata. Mas a graça é: eu não preciso fazer nada, Deus já fez tudo e Ele está me ajudando a colocar a minha casa em ordem. Simplesmente porque Ele me ama. Portanto, a minha liberdade, ela é uma liberdade para a graça. Ele já me libertou do pecado, da escravidão do pecado. Agora eu só preciso caminhar junto do Pai. E o prazer do Pai é que o Filho caminhe com Ele. A quarta característica é que Cristo nos libertou para Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes, os alimentos, como aquele, o estômago. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando é e como é que eu sou livre? A liberdade do homem, ela é limitada por duas coisas. Primeiro, naquilo que eu faço, afeta ou não afeta a Deus. Ele está dizendo, você pode fazer todas as coisas, mas saiba de uma coisa: todas as coisas estão liberadas para você, mas nem tudo é lícito. E aquilo que não promove Deus na sua vida não é lícito. Esqueça, isso você não deve fazer. Isso você não pode propor. Isso você não deve buscar. Pelo contrário, busque tudo o que promova Deus na sua vida. E o que não promove Deus na sua vida, você tira. Você não tem liberdade de fazer. Se você quer ser livre e verdadeiramente livre, busque o que agrada a Deus, o que promove Deus. Eu gosto muito do conceito de santidade ilustrado pelo Ziel Machado aqui na nossa igreja. Ele diz, santidade é tudo aquilo que promove vida. Tudo aquilo que promove vida. Aonde há morte, não existe Deus. Mas aonde há vida, existe Deus. Você pode perceber uma pessoa morrendo no seu leito de morte, Deus estando ali com ela, ainda com a vida se esvaindo, ela promove a vida com Deus, e é alguém que você chega para consolar e sai consolado. Tamanha a presença de Deus. Tamanha a presença de Deus. E o Ziel Machado ilustrou dizendo, tudo o que promove vida é santidade. E santidade é a liberdade em Deus. É fazer tudo por Deus. E ele diz, o médico cirurgião, ele entra na sala de asepsia, começa a lavar suas mãos todas, pega aquela escovinha, escova as unhas, ele passa o produto antisséptico que mata tudo quanto é germes, e a partir dali ele não pode tocar em mais nada. Ele vai andando e você vê que ele entra na sala de costas, empurrando a porta, chega perto da instrumentadora, da quem vai acompanhar a operação, ela vem e coloca uma luva sobre ela, sobre a mão dele, limpa, purificada. Porque se ele entra com qualquer tipo de bactéria naquela operação, ele mata o paciente que ele está operando. Ele diz, santidade é tudo o que promove vida. Tudo o que promove vida. Sabe o que eu tenho visto muito no meio de pessoas? É como a vida tem sido banalizada. Eu não digo que as pessoas têm matado um ao outro e escondido o corpo. Mas eu digo que as pessoas para os outros não valem nada, nada, nada. Relacionamento para os outros não vale nada. A vida é nada. A pessoa destrói qualquer tipo de vida pelo simples fato de não se achar ou se achar injustiçado em relação a alguém. Escuta, a minha injustiça por causa de Deus eu engulo. Porque por Deus eu tenho que promover
vida. É vida. Porque o que não vem de Deus, eu não promovo vida. Eu destruo tudo. Você vê a pessoa, vai conversar com a outra, sai para baixo. Você diz, caramba. Aonde está Deus nessa história? Porque a vida não é o que eu quero falar. A vida é a manifestação da presença de Deus. A vida é o meu vínculo com Deus, é o quanto eu o conheço. É a intimidade de saber o seu propósito para a minha vida. É entender o que Ele tem para mim. É o quanto Ele está me movendo. Quais são as coisas que Ele quer que eu tire da minha vida. Hebreus 12, citado por mim, desembaraçando de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Peso nos atrapalha, a vocês, a mim não. Peso atrapalha. E pecado atrapalha, a mim também. Mas pecado é algo que eu tenho que deixar de lado. Peso é algo que eu tenho que deixar de lado. Não tem como. Eu quero correr, tenho que tirar essas coisas. Senão não dá. Senão não dá. E com Deus eu preciso tirar. Agora, como é que eu sei o que eu preciso tirar da minha vida? Quanto mais eu olho para Deus, mais eu consigo tirar coisas da minha vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço Jesus Cristo, mais eu sou liberto. Não tem como eu alcançar santidade sem primeiro ver a Deus. Primeiro eu enxergo Deus, depois eu me torno santo. Primeiro eu conheço o autor da vida, aí depois eu tenho vida. E eu só vou promover vida enquanto eu conheço a Deus. Primeiro eu conheço a Deus, daí eu me torno santo. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Mais eu enxergo a mim mesmo. Mais eu tenho uma visão realista de quem eu sou. Mais o parâmetro é apontado para mim, quanto mais ele é apontado, mais eu me enxergo. Agora tem gente que não... E eu tenho discutido com uma pessoa que não acredita em Deus. Eu tenho dito, sabe qual é o seu problema? O problema é que você não estuda a respeito de Deus. Você foi ouvir Hawkins, e Hawkins diz que Deus não existe. Cara, na boa, Dawkins é, antes de mais nada, o Valdemiro ateu. Só coisa errada ele prega. E você acredita nisso? Vai estudar teologia profundamente, estuda os mestres da teologia. Quando você estudar os mestres, aí a gente discute. Mas você vem falar que está há 40 anos dentro da igreja, nunca leu um livro praticamente cristão, nunca gastou tempo compreendendo a Bíblia direito, vem me falar que não acredita na Bíblia e não acredita em Deus. Você nunca estudou Deus. E mesmo porque, quando você for estudar a Bíblia, você nunca vai ver o interesse de Deus querendo provar a sua existência. Em nenhum momento Deus prova a sua existência na Bíblia. Em nenhum momento. Mas em todo momento, ele demonstra o quanto ele quer se relacionar com o homem. Em nenhum momento, a questão da Bíblia é se Deus existe ou não. Mas em todo momento, a questão da Bíblia é, você quer conhecê-lo ou não? Você quer ser amigo dele ou não? Você quer promover a vida que produz daqueles que estão com ele ou não? Você quer dar bons frutos? Você tem que ser galho ligado à parreira. Caso contrário, não vai. Caso contrário, não vai. Por isso, Cristo nos liberta para Deus. Eu posso chegar para Deus agora, sem a barganha, mas simplesmente para conhecê-lo e fazer o que agrada a Deus. A minha liberdade, eu posso todas as coisas me são lícitas, mas me convém fazer o que agrada a Deus. Porque o resto produz morte. E o que agrada a Deus produz vida. Então eu vou fazer o que agrada a Deus. E acabou.
E por fim, Cristo nos libertou para o próximo. No capítulo 10 ele diz, todas as coisas são lícitas, eu estou livre para todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. São lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o do outro. Você é livre para buscar o interesse do outro. Livre para promover a vida na vida do outro. Livre para o outro sair edificado e crescer cada vez mais com Deus, mas você não tem liberdade para chegar lá e destruir o outro. Você não tem liberdade para chegar lá, e aí entra a minha crise com as reparações. Reparação é para crescimento e nunca para destruição. Eu vim aqui porque eu tenho uma série de coisas para tratar com você, tem algumas reparações e eu quero te destruir. Cara, se você vem nesse sentido, você perdeu, porque Mateus 18 diz, você vai entre você e o seu irmão só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. O objetivo não é a reparação, o objetivo é ganhar o irmão. O objetivo é conquistar o outro. O objetivo é promover vida no outro e vida no nosso relacionamento. O objetivo é fazer com que o outro cresça e eu também. O objetivo é fazer com que o outro experimente mais a Deus e eu também. Mas eu não vou buscar o meu próprio interesse, eu sou limitado por isso. Mas eu sou livre para fazer todas as coisas que promovem vida em relação a Deus e as coisas que promovem vida em relação ao meu próximo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas convêm. Estamos numa época onde carne vale, ou vale tudo, ou carnaval. Isso não quer dizer que, como cristão, eu possa viver em libertinagem. A questão é que eu tenho que promover vida de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. E eu não tenho visto isso. Eu não tenho enxergado pessoas com tanta intimidade com Deus, que o resultado de tudo isso é que elas tenham produzido intimidade com Deus na vida do outro. E a gente tem perdido feio. A gente não gasta tempo na presença de Deus, não conhece Deus e não sabe aquilo que precisa modificar. Se a gente não conhece Deus, não sabe nem o que Deus está mandando a gente fazer. Eu e a Dani, a gente tem sido bastante impactado por uma amiga dela que a procurou recentemente no Facebook, começou a estabelecer uma conversa com ela, alguém que desenvolveu um câncer de tireoide, né, Dan? E ela foi operada, e eu a conheço há bastante tempo, durante algumas vezes eu pregava, ela sentava na minha frente, mas ela fazia uma cara como que dissesse, o que você está falando é loucura, não tem nada a ver, e tirava, ela sempre desdenhou, tanto que se afastou de vez e nunca mais quis saber de Deus. E ela teve esse câncer e leu um livro chamado Travessia. E nesse livro, o resumo era que você tinha que buscar um abraço de Jesus. E ela ouviu aquilo, e mesmo sem crer muito em Deus, mas passando por uma hora de sofrimento, ela foi para a sacada do apartamento dela em São Paulo, e ali começou a pedir para Deus, e ela externou todos os medos dela. E quem já tem uma doença como essa, e você que conviveu e caminhou com essas pessoas, neste período os medos afloram muito. Quem é que vai ficar com os meus filhos se eu morrer? Quem vai educar? Como vai ser qual é o futuro? E ela foi externando todos os medos, todos os medos, todos os medos, todos os medos. Lá para as tantas, ela terminou de externar todos os medos e ela chegou para Jesus e disse, tudo o que eu queria nessa vida, não sei nem se você existe, mas é no meio dessa minha crise de insegurança, eu só queria receber um abraço do Senhor. E disse que ela voltou para dentro de casa, terminou os afazeres, e a moça que trabalhava na casa dela foi embora. Ela foi se despedir da moça, abriu a porta, a moça saiu. Assim que a moça saiu, ela parou e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa que talvez você não entenda nada do que eu vou fazer. E disse, dona Fernanda, Jesus me mandou dar um abraço na senhora.
e dê um abraço nela. Quando foi a última vez que você entendeu que Cristo te libertou para alcançar o próximo? Quando foi a última vez que você foi movido por promover vida na vida do próximo, ou o seu histórico tem sido um histórico de morte, de relacionamentos perdidos, destruídos, onde aquele que chega perto de você, em vez de crescer, é destruído? E em nome, muitas vezes, de Jesus. O que eu penso é que o próprio Jesus disse que ele não veio esmagar a cana retorcida, nem apagar a chama que fumega. Pelo contrário, este não é o Jesus da Bíblia. Por isso nós temos que promover vida, e nós somos livres para promover vida. Nós já temos todos os recursos disponíveis e dados por Deus para que nós possamos promover vidas. Aqueles que estão sofrendo do nosso lado, eles podem receber vida, porque eu ofereço vida. Porque eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra, assim Jesus me designou para ser. Ele me capacitou para isso. A minha liberdade é uma liberdade para promoção de vida. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu promovo Deus. E o que é pior de tudo isso é que Deus está louco para te utilizar como a manifestação da vida dele. Por isso o meu incentivo hoje é: vá para casa, dobre o seu joelho e diga: Senhor, eu não quero mais ser livre, mas eu quero ser escravo do Senhor, eu quero ser escravo da promoção da vida, eu quero te conhecer profundamente, eu quero vencer os meus pecados. O último passo do Celebrando é você produzir vida nos outros. Nenhum organismo saudável, ele é saudável sem reproduzir. Ele precisa reproduzir. Reproduzir o quê? Vida. Ele nunca é híbrido. Pelo contrário, não adianta não produzir vida. Por isso, gente, aproveite a sua liberdade, o desafio de Deus para a sua vida. E seja promotor da vida de Deus. Esse é o meu desafio para você. Num dia onde a carne vale. Tudo vale. E principalmente, a vida vale. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos desafia a permanecer firmes na Tua palavra. E só assim verdadeiramente seremos Seus discípulos e conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Por isso, que o Senhor nos dê um coração preocupados com a vida em Cristo. Que o Senhor nos dê um coração preocupados em promover a paz, promover a harmonia, promover santidade, promover pureza, libertação de pecados, aliviar a pressão, a dor, o sofrimento. Que o Senhor tire de nós o conceito de que nós precisamos ter, consumir, obter, ganhar. Que a nossa fé seja para conquistas com o Senhor, mas pelo contrário, que a nossa fé seja para ser bênção no Senhor. Tem misericórdia, Deus, e quebranta o nosso coração, Pai. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.